Então seja bem-vindo à edição semanal do Think Tank. Esta semana, como já percebeu, estamos cheios de novidades. Começámos ontem com uma rubrica em parceria, uma rubrica nova, em parceria com o projeto MEL, assim chamado de MEL Talks, e hoje antecipamos aquilo que costuma ser o programa que é transmitido à quinta-feira e às vezes à sexta, porque amanhã é véspera de feriado e nós queremos que você vá tranquilamente de fim de semana prolongado com o programa Think Tank para meditar. Peço desculpa, tivemos aqui um problema técnico, mas o que é que temos para si esta semana? Temos o programa do Governo, a Constituição do Governo. E eu vou começar pelo Joaquim Aguiar para nos falar precisamente do programa do Governo. O que é que se espera? Que governo é que vamos ter? Joaquim, começamos por si. Tenho muita dificuldade em falar sobre isto porque quanto mais vejo, observo e interpreto, mais repetido me parece aquilo que está a ser apresentado. O que é que quero dizer com isto do repetido? É que, tal como o primeiro governo constitucional minoritário, Dr. Mário Soares, também este último governo constitucional minoritário do Dr. António Costa tem o mesmo tipo de configuração. Isto é um governo de centro que se apresenta como aquele que resolve a tensão entre a direita e a esquerda. Joaquim, mas o enquadramento macroeconómico não é o mesmo agora, quando era com o Dr. Mário Soares fez o primeiro plano. O que é que nos dois casos se ignorou em 76 e penso que continua a ignorar-se agora? É que o que se passa cá dentro, na tal tensão entre esquerda e direita, é absolutamente secundário, totalmente dependente do que se passa do lado de fora. Atualmente, o que se passa do lado de fora é a desagregação da União Europeia, a desagregação da Aliança Atlântica entre a Europa e os Estados Unidos, e isso significa que, por trás dessa turbulência geopolítica, há uma questão central na economia, que é a estagnação das respectivas economias. Hoje temos mais uma baixa da taxa de juro nos Estados Unidos, que é a resposta ao seu crescimento medíocre do último trimestre. Ora, para que é que serve fazermos esta comparação? Para o espectador normal, o que quer é saber o que é que se vai passar amanhã. Bom, mas o que se vai passar amanhã depende daquilo que acontece na cabeça dos protagonistas. Sim. Como é que eles estão a interpretar o que é o seu campo de possibilidades, o que é que podem fazer. Ora, este governo, se tudo correr bem, se não tiver nenhum acidente pelo meio, como teve o primeiro governo constitucional minoritário, o Dr. Mário Soares, este governo vai nos levar até à vizinhança dos 50 anos de 25 de Abril. O que significa que, por razões de calendário, vamos todos ser obrigados a fazer uma avaliação geral do que aconteceu neste meio século. E é isso que torna este governo particularmente importante. Porque o primeiro governo constitucional tinha que demonstrar que o Partido Socialista era o partido que tinha de estar no governo, cumprindo assim a profecia do Afonso Costa, quando na Primeira República garantia que ninguém pode governar contra o Partido Democrático, que era o antecessor do atual Partido Socialista. E foi isso que, no fundo, o Dr. Mário Soares e o Dr. Salgado Zanha pretenderam provar em 1976. Verificou-se que essa demonstração falhou e que outras coisas aconteceram ao longo deste período. Agora está-se a tentar demonstrar a mesma coisa.
que o Partido Socialista é o regulador do sistema partidário, é aquele que articula a direita com a esquerda, integrando no seu próprio programa de governo propostas de um lado e do outro, e, portanto, tornando todos os outros partidos dispensáveis na medida em que o Partido Socialista faz todo esse trabalho. O problema de fundo é que o nosso sistema constitucional não atribui a nenhum partido a função de assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Sim, essa função é atribuída ao Presidente da República. Sim. Ora, também este Presidente da República vai chegar ao fim do seu primeiro mandato e à decisão de se recandidatar para o segundo mandato, vai chegar no fim do seu segundo mandato à comemoração dos 50 anos da democracia em Portugal. O que significa que não poderá tomar nenhuma decisão no dia-a-dia que não tenha em conta aquilo que está na sua memória. E aquilo que está na sua memória é que a amizade e admiração que tinha por Marcelo Caetano foi diretamente atingida pelos acontecimentos da mudança de regime. Em que é que pensa agora? No fundo, pensa em conseguir conduzir a sociedade portuguesa e o sistema político para uma posição em que possa olhar para trás e dizer: cumprimos a nossa missão. Ora, o que é olhar para trás? Olhar para trás é olhar para fora. O que é que vai acontecer fora que condiciona tudo aquilo que vai ser a evolução interna? Este programa de governo não tem nada sobre isso. Muito bem. Jorge, pegando nesta questão que o Joaquim estava a falar, que é olhar para fora, tu achas que é por isso que o Presidente da República, nas últimas 2 semanas, se tornou mais vocal em avisos? Primeiro, este crescimento não chega. Segundo, os solavancos do exterior vão se fazer sentir ainda mais cedo do que nós pensávamos, não é? Ou seja, o Presidente da República, em 2 semanas, disse mais do que tinha dito nos 6 meses anteriores. Tu achas que esses alertas do Presidente têm a ver com isto que o Joaquim acabou de dizer? Parte tem a ver, outra parte é uma leitura que o Presidente está a fazer dos dos acontecimentos que podem vir a surgir na cena mundial e que vão afetar Portugal. Eu estava a ouvir o Joaquim e estava a fazer a pergunta a mim mesmo, que é: qual é que é a utilidade deste Governo e a utilidade deste Parlamento para a transformação de Portugal? E estava a concluir de uma forma, se calhar, um bocado leviana, mas também apressada, que a utilidade vai ser marginal. E porquê é que vai ser marginal? Porque é um governo que, primeiro, é um governo que atemoriza os outros partidos com o seguinte cenário: alguém vai ficar responsável por Portugal perder a estabilidade política. Ou é a direita, ou é a esquerda, ou é a esquerda e a direita unidas para derrubarem o governo, que é o tal governo central monopolista da democracia portuguesa. E o próprio Presidente da República sabe isso. A nossa situação de partido é de uma fragilidade de tal ordem que levou a que um governo, diria de centro-esquerda, com extrema-esquerda a apoiar, levou a um caminho das contas certas. E porquê é que levou o caminho das contas certas quando sabia que as contas certas iriam gerar uma tensão adicional, quer no sistema de saúde, quer nos sistemas educativos, quer nos sistemas de funções de soberania? E essa tensão foi levada porque quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro decidiram que o fator preponderante seria a estabilidade do país. Ora, este governo apresenta-se como estável para o país porque vai fazendo o jogo umas vezes à esquerda, outras vezes à direita. Agora, de onde é que vem esta ideia do partido
Partido Central e o Partido Monopolista, vem de uma expressão que Catarina Martins utilizou, é a minha ideia, que explica tudo isto, que é o país, afinal, é todo social-democrata. Nós temos a social-democracia do Bloco, temos a social-democracia do PS e temos a social-democracia do PSD. Só faltou o PCP também dizer que é social-democrata. Só faltou o PCP dizer que era social-democrata. Lá E, chegaram. portanto, o que é que acontece? A verdade é que o 25 de Abril e estes 40 anos que passaram produziram um eleitorado que só se revê na social-democracia. Não. Produziram um conjunto de protagonistas que nasceu da época que a social-democracia era boa, porque era a oposição a um regime ditatorial versus um regime muito mais extremado, se quisermos, outra vez à direita ou à esquerda. Era no centro que estava a virtude. Esta foi a conjugação. Se nós nos lembrarmos das três grandes épocas de Portugal, temos a chegada de Sá Carneiro, em que, com a ajuda ou não do Joaquim e do seu presidente, tira os militares da política e põe isto uma coisa normal, uma democracia europeia. A seguir temos Mário Soares que nos diz, bom, nós temos que ir para a Europa, e depois temos Cavaco Silva a dizer tudo aquilo que nós fizemos entre 74 e 75 está tudo errado, vamos pôr isto tudo direito. E, portanto, estas são as três grandes fases da democracia portuguesa. Agora chegamos à quarta fase, em que já estamos na Europa, já estamos no euro. Há uma quarta fase que é a entrada no euro, que também é relevante porque explica esta crise. E agora estamos a entrar numa quinta fase em que, depois de passar tudo isto, o que é que nós estamos aqui a fazer? E, portanto, o que é que acontece? Há dias um político dizia-me que hoje os parlamentos tornam-se folclóricos. Nós olhamos para o Parlamento e as peripécias que foi da chegada dos novos deputados, o tema de vir um assessor com ou sem saias é um bocado irrelevante, mas dá a ideia do que hoje se transformou a política num circo mediático que, para chamar a atenção, se vai buscar traços de caráter, de personalidade e de vestimento e tudo mais, para, no fundo, explicar uma ideia para o país de que é preciso, estamos a falar obviamente nos temas da diversidade, da igualdade, e portanto, isto o que é que pode levar? Pode levar outra vez a um afastamento das pessoas em relação ao Parlamento. Mas já está a acontecer, Jorge. Claro, e por isso é que a abstenção, afinal, foi muito superior às eleições anteriores. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Pronto, mas os cadernos eleitorais, ao que parece, também aumentaram o número de votantes. Onde eu quero chegar é que o Parlamento, nós não podemos, e para não especificar em Portugal, porque não vale a pena, vamos olhar para a Itália. Em Itália há palhaços que chegam ao poder. É verdade. Pronto. Em Portugal provavelmente não chegaram ao poder, mas podem estar a aproximar o Parlamento. Sim, embora haja ali em alguns disfarçados de palhaços. Pronto, pode haver, não os vou classificar como tal, porque tenho respeito para as instituições e, portanto, para a forma como... Não é as pessoas, é o comportamento em si. O comportamento da palhaçada ou de circo é revelador de um problema de falta de substância sobre o projeto. Exatamente. E, portanto, nós estamos a ter que chamar a atenção por outra via. Quando o Joaquim fala da ideia do que é que... Mas nós não estamos a ver o que está a passar na Aliança Atlântica, nas próprias Nações Unidas, na própria Europa, nos Estados Unidos, em que a fragmentação do eleitorado é brutal, e nada disso vai afetar Portugal. Como é que nós nos estamos a preparar para isso? E é esta omissão que é do mais grave que temos na sociedade portuguesa. É que parece que o que lá passa fora não nos vai afetar rigorosamente em nada. Relativamente à moeda única, à moeda única, sim. E o que se passou na crise dos Estados Unidos tiveram um reflexo brutal na situação política portuguesa. A pergunta é, o que é que se vai passar no mundo que pode vir a afetar Portugal? E, portanto, eu gostava que o Joaquim também debatesse um bocadinho deste problema desta social-democracia
oca, sem estrutura, que é uma social-democracia que todos apelam ao mesmo, Sim. quer à esquerda. E o tema de esquerda e direita, o Joaquim tem razão numa coisa, é completamente irrelevante para o eleitorado, o tema da esquerda e da direita. Para os partidos que querem fragmentar os eleitorados para capturar, no fundo, novos adeptos, porque uma coisa é um eleitor, outra coisa é um adepto, outra coisa é o membro de um partido. Mas essa teoria vossa de que para o eleitorado é indiferente ser de esquerda ou de direita é uma coisa que me preocupa. Como é que os partidos vão afirmar a sua individualidade? Não é assim. Para o eleitorado não é indiferente as soluções que são apresentadas para os problemas complexos. Eu ontem disse naquele do Mel que o Kissinger tinha uma expressão que é fantástica, que é: o analista pode escolher os problemas. Exatamente. E pode ir à procura das soluções para os problemas. Sim. O político não pode fazer isso. Tem que arranjar soluções. O político tem que resolver as soluções e só a história é que lhe vai dizer se ele tinha razão ou não. E, portanto, este é o problema da sociedade portuguesa. Estamos cheios de analistas, incluindo nós mesmos, mas os políticos que têm que resolver os problemas não resolvem. E então qual é a estratégia que têm usado? A estratégia que têm usado é quererem criar adeptos partidários em vez de dizerem às pessoas quais são as soluções concretas. E depois serão catalogados, não se preocupem. O catálogo vem a seguir. Joaquim, deixe-me tentar centrar a conversa neste aspecto. É que nós temos um governo que, pelo programa que se viu e pela composição do Parlamento, não vai reformar rigorosamente nada. Vai tentar gerir isto de acordo com o calendário da legislatura anterior. Hoje, o Dr. António Costa, no Parlamento, na apresentação do programa do Governo, dizia assim: não esperem mais nada, isto é uma continuidade do Governo anterior. Portanto, ali não vai haver reforma nenhuma. Explique-me como é que nós vamos chegar a 2023? Sem reforma nenhuma. Nós chegamos com certeza. Nós individualmente podemos chegar ou não, mas qual é o estado que o país chega com certeza. E é esse justamente o desafio que se coloca a um político. É que o país chega seguramente à história. E daí vai olhar para trás e vai fazer a avaliação. Por isso é que eu falava nos 50 anos de 25 de Abril. Sim. Claro que é uma data como outra qualquer. Não. É uma data simbólica que vai obrigar a fazer essas reflexões retroativas. E temos que ter uma boa história para explicar qual foi a trajetória que fizemos. Sobretudo porque nessas comemorações do novo 25 de Abril, 50 anos depois, estão protagonistas que operam desde o princípio. Portanto, não podem escapar a esse exame. Do ponto de vista político, isto é mais importante do que os exames eleitorais. Mas porquê é que o Joaquim acha que nessa altura vai haver um exame? Porque estes protagonistas, alguns deles estão completamente caquéticos, não é? Ainda cá estão. E porquê é que eles não são avaliados neste momento? Só dizer aqui uma coisa ao Joaquim. Joaquim, isto o que vai ser, para ajudá-lo no seu raciocínio dos 50 anos. Nós tivemos 48 anos de Estado Novo. Agora temos 50 anos de novo Estado e a seguir vão aparecer outros 50 de Estado Novo. Sim. Que são os novos partidos, que podem ser com a mesma roupagem, mas que percebem que este período de 50 anos tem que mudar. Ou seja, é o sistema de problemas que vai mudar. Porque nos primeiros 48 anos do salazarismo, o tema central era a dívida da Primeira República e a necessidade de pagar essa dívida. Na Terceira República, que é a nossa, nos primeiros 50 anos, a questão central foi como é que se distribui. Isto é, como é que se tira a uns para entregar a outros. A uns e outros quais? Nacionais. Não é a uns e outros lá de fora. Sim. Não temos império colonial, sim, nem estamos a caminho de ter um império colonial. É uma distribuição interna. É uma distribuição interna. Ora, a distribuição interna, como qualquer analista de economia tem a obrigação de saber, gera rendimentos decrescentes. Exatamente. Portanto, cada vez estaremos pior. E ainda mais... Esse é o retrato que podemos esperar de 2023.
É. E não é por acaso Não. que o André Ventura do Chega diz que vai estar no Parlamento para fundar a Quarta República. Pois. Mas já agora, isto é uma questão interessante, Joaquim. É que está toda a gente a menosprezar o Chega. Não, Eu hoje, por exemplo, mas espera, eu hoje ouvi o Primeiro-Ministro congratular todos os deputados, inclusive do LIVRE, Iniciativa Liberal, e não vi o Primeiro-Ministro cumprimentar o André Ventura e desejar-lhe as boas-vindas como desejou aos outros. Esta ostracização que está a fazer do Chega, isto não pode produzir o efeito exatamente contrário. Do ponto de vista de popularidade, admito que sim. Do ponto de vista político, é preciso ter ideias. Porque eu vi aparecer um novo partido no sistema partidário português que entrou com 18%. É verdade. Não tem nada a ver com 1%, 1,5%. Sim, com 60 mil E votos. com 18% desapareceu 2 eleições depois. Ainda concorreu a uma, já não concorreu a mais. Qual foi o problema? É que este partido teve 18%, tinha eleitores. Isto é, os eleitores estavam lá, mas não ficou com eles. Ou seja, não tinham um programa para os orientar. E este é que é o problema, por exemplo, do Chega. É preciso criar o eleitorado para depois ter o poder. Não é, já lá está o eleitorado e agora vou pedir-lhe os votos para ocupar o poder. Mas não acha que o Chega, até pela forma como o André Ventura se expressa, pode fazer isso? Eu Pode explico chegar porque é que não pode. Não é que não tente, não é que não possa ter resultados. Mas politicamente não pode porque é um partido negativo. Não é sequer um partido de protesto. O partido de protesto, por exemplo, é o Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda. Mas E é não um partido, para ajudar o Joaquim, é um partido do interior. É um partido que quer trazer para Portugal, ou seja, quer fechar Portugal em relação ao exterior, porque diz assim, bom, o problema é a imigração, é o problema dos problemas étnicos que nós temos em algumas regiões, é um partido de problemas muito nacionais. E nós estamos a falar num problema para o país que são problemas europeus. E por isso é que é muito estranho os partidos não irem discutir mais o problema de Portugal na Europa. Desculpe, Joaquim, ter interrompido. Quando eu digo que é um partido negativo diferente de um partido de protesto, é que o partido negativo queixa-se de uma dificuldade, e essa dificuldade pode ser comum a um eleitorado enorme, mas não tem solução para o problema que não seja negar o próprio problema, fazê-lo desaparecer. Estou a perceber. Foi o problema do Hitler na Alemanha que, para resolver o problema dos judeus, queria fazê-los desaparecer. Mas, Ora, e esta ideia da Quarta República, isto tem algum sentido? eu acho isso muito divertido porque as repúblicas não se fundam. As repúblicas surgem depois de uma crise. Para haver Quarta República, é preciso primeiro identificar o que é que vai ser a crise da Terceira República e estar posicionado para o momento em que essa crise encontra uma resolução. Mas a crise já nós sabemos qual é, porque nós estamos a viver, que é a crise da Terceira República, não é? Não, Como é que a gente pode sair atenção. daqui? Esta crise da Terceira República, vista na perspectiva do tal partido Chega, que acho que é uma designação, ela própria negativa, não é? Chega, com quem diz, não quero mais. Ora, o não quero mais pressupõe que o problema central da política portuguesa seja a questão da integração dos imigrantes. Ora, é manifesto que só não é, como esse nunca foi o problema português. Exatamente. Então, o que é que foi sempre o problema português? E aquele que nos conduziu aos descobrimentos? O problema português é sempre não termos escala interna para aquilo que é preciso fazer. Precisamos da escala externa. Sempre precisamos da escala externa. Quando tínhamos população com vitalidade demográfica, podíamos fazer os descobrimentos e as conquistas, podíamos criar outros países pelo mundo fora. Não temos nada disso. Então, como é que se faz a expansão para o exterior? Só pode fazer a expansão para o exterior
através de um império emprestado. O império emprestado é a União Europeia. Mas esse não é um problema apenas português. A Itália ou a França também tiveram os seus impérios coloniais. A Inglaterra ainda hoje chora por não ter império colonial. A Alemanha ainda hoje lamenta nunca ter tido um império colonial. Portanto, nós europeus, somos povos com uma nostalgia ou dos impérios que tivemos ou dos impérios que gostaríamos de ter tido e não chegamos a ter. Como é que isto se resolve? Só de uma maneira, porque não é por esforço interno, é pela ameaça externa. É perante a evidência de que a decadência americana significa o fim do império protetor, à sombra do qual a Europa se sentiu protegida, mas é também o reaparecimento da ameaça russa. Porque, tendo começado por se querer vingar do Gorbachev, o Putin acaba por reconstruir o imperialismo soviético e ocupa posições que, aliás, os americanos gentilmente lhes cedem, ocupam posições que estão a cercar a Europa. O Putin queixava-se que a NATO estava a cercar a Rússia. De facto, é a Rússia que está a cercar a Europa. Mas deixa-me pegar neste ponto, Joaquim. Acha que nós, este movimento que neste momento temos, que é o estarmos a ser abandonados pelos americanos e com uma nova ameaça que vem do leste, isso é suficiente para a Europa dar um novo salto? Eu não sei se é suficiente, nem posso avaliar em cada uma das circunstâncias históricas em que os desafios aparecem, não posso avaliar se é suficiente ou não. O que posso é avaliar a propensão das coisas. Ora, a propensão das coisas significa que onde os americanos saem e os russos entram, têm atrás os chineses à espera. Mas eu gostava de refletir também sobre este tema. Vamos lá ver. Em todas as épocas históricas, há um país que consegue criar, no fundo, o sistema internacional de equilíbrios de poder. Se nos lembrarmos da Grã-Bretanha, se lembrarmos da Paz de Westfália, se nos lembrarmos de Metternich na Áustria, no fundo, há sempre um país que consegue criar o chamado sistema internacional. E, normalmente, os impérios querem vir a ser o sistema internacional. A ordem internacional era uma ordem internacional resultante quer da Primeira Guerra Mundial, quer da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, ou porque achavam que tinham a missão de transmitir os seus valores ao mundo, ou por razões internas, ajudaram. E hoje, o que nós estamos a assistir, que era uma disputa que sempre houve na ordem internacional, é uma espécie de harmonia de interesses egoístas. Cada um fica com os seus interesses particulares, a América com os seus, a China com os seus, a Rússia com os seus, a Europa, a África, e a pergunta é, mas quem é que vai harmonizar todos estes interesses? E, portanto, vai ser uma situação muito mais complexa, porque temos que começar a perguntar, mas afinal, quem é que são os aliados de quem e para quê? Sim. Quando nós estamos a assistir, quando eu, por exemplo, vejo, eu estava a pensar, as Nações Unidas, que realmente eram onde deveriam ser dirimidas os grandes problemas da humanidade, estão completamente despidas de poder. Se foram os próprios países que retiraram poder. Ora, isto para Portugal é um problema seríssimo. Porquê? Porque nós vamos ter que integrar numa Europa e numa Europa que o que está a fazer a Portugal é uma ajuda perversa, porque nos está a anestesiar sobre o problema. O facto de nós termos um mercado europeu, que era o mercado colonial do Joaquim, quando falava que nós tínhamos o Império Colonial,
o facto de nós estarmos numa moeda única faz-nos adormecer sobre a nossa ambição. É como se eu tivesse conquistado as colónias e agora isto está tudo bem. Então, por acaso, não é por acaso que estás a deslizar no ranking dos países mais ricos da União Europeia, não é? Pronto, e o deslize resulta de nós estarmos numa configuração de países que ela própria quer gerar uma coesão. E ao gerar essa coesão, o que faz é silenciar os problemas. E como é que silencia? Através do mercado. Quando eu digo do mercado, é da dimensão do mercado e da moeda única. Mas é aí que eu queria entrar. Porque a gente percebe como é que se tenta silenciar os problemas. Como tomar um analgésico quando se tem dores. Só que, quando a doença existe, ela vai se manifestar novamente. A análise do Tribunal de Contas sobre a ADSE. Eu queria pegar no DSE, mas como vocês já gastaram 30 minutos hoje com isto, eu vou propor uma coisa. O próximo programa, independentemente da análise política, eu gostava de escalpelizar totalmente a ADSE. Primeiro, explicar às pessoas. Eu tentei fazer esforço hoje de manhã no programa matinal, perdi 15 minutos a explicar isso, mas mesmo assim acho que não fui suficientemente claro. Eu queria explicar às pessoas o que é um seguro, porque é que o seguro faz falta, e explicar às pessoas porque é que a ADSE, como está, não pode sobreviver. Portanto, esse desafio fica feito para vocês dois para o próximo programa. Está bem, para o próximo programa podemos já usar isso fazer como um teaser. O exemplo dos problemas que, por mais que se tente silenciar, eles reaparecem inevitavelmente. Eu posso tomar várias pastilhas contra a dor da ADSE. As pastilhas não alteram o problema em nada. Bom, mas para falar da ADSE também tem-se falar da Segurança Social, porque o dispositivo é exatamente o mesmo. Os universos podem ser um maior e outro mais pequeno. O mais pequeno ainda tem a solução de alargar o universo para resolver alguma coisa, mas no universo grande, o da Segurança Social, o problema fundamental existe, que é um problema que não é nem de esquerda nem de direita, mas é um problema etário. Não tem cor política. Entre idosos e jovens. Sim. Ora, um responsável político não pode esconder esta dor. Porque a própria dor é uma condição para se encontrar a resposta adequada, a terapêutica adequada. Se não dói, não se sente. Não se sente, não se queixa. Não se queixa, ninguém o trata. Sim. Ora, quando se vai queixar, já é tarde demais. Porque é o problema da dívida. Quando a dívida se dissemina, é um bocado como o cancro. Já passou para outros órgãos, portanto agora já não se consegue fazer nada. A não ser cuidados paliativos. É aí que entra o império. A Europa pode oferecer cuidados paliativos, mas não resolve a doença. Mas é o que temos estado a passar, não é? Cuidados paliativos e nem sequer estamos a tentar resolver o problema da doença. Não, ainda temos uma dívida com os europeus. Mas eu queria levar agora a questão para finalizarmos o programa, fazer-vos uma pergunta. Acham que o professor Marcelo já percebeu tudo o que está a acontecer? E tudo o que pode vir a acontecer? Porque ele é realmente de uma capacidade de análise muito grande. Sim, e agora está desentupido. Pois, exatamente. Acha que ele vai fazer alguma diferença nos próximos anos? Acho que, vamos lá ver, ele participou, e ainda agora se recordou disso, ele participou nos trabalhos da Constituinte. Sim. E os trabalhos da Constituinte foram um pouco agitados porque, para além dos partidos que tinham as suas propostas, ainda havia Conselho da Revolução e era preciso que o Conselho da Revolução concordasse com essas coisas. E uma vez, num sábado, há uma reunião do Conselho da Revolução em que um dos conselheiros pergunta o que é isso da eleição direta e eleição parlamentar do Presidente da República. Percebiam muito aquilo eles. Não era fácil explicar, mas lá se explicou a importância do Presidente ser eleito por eleição direta versus ser eleito pelos deputados. Para escapar à prisão dos deputados. Que aconteceu na Primeira República. E justamente era o exemplo para o Sr. Almirante perceber, era o exemplo da Primeira República. E aí ele percebeu.
É daí que vem uma frase que ele também utilizava, é o passarinho dentro da gaiola. É isso mesmo, é o passarinho dentro da gaiola. Deixe a águia voar. Ora, o presidente é justamente a águia que não está dentro da gaiola. Mas isto cria uma responsabilidade especial. Não se pode esconder atrás dos parlamentares nem da eleição parlamentar. Mas vamos ver, o Presidente, eu acho que vale a pena ouvir... Tens que ser breve. Vou ser breve. Vale a pena ouvir o discurso do Presidente da República que fez no Congresso da CIP. Porque ele faz um discurso em que alerta para 5 problemas que o país vai ter que resolver. E nenhum deles tem solução óbvia e evidente. Eu não quero recordar todos, mas os 2 perguntam: o país já tem um consenso de como vai diminuir a sua dívida? O país já tem um consenso de como é que vai gerir a segurança social? O país já tem um consenso de como é que vamos aumentar a produtividade? Portanto, ele sabe que há um conjunto de problemas que o país não se entende sobre a solução. Faz lembrar aquela famosa frase, eu não sei quem foi o político que explicava o que era passar do socialismo para o capitalismo. Era pegar em 2 ovos e fazer uma omelete. Se tivéssemos passado do capitalismo para o socialismo, era pegar a omelete e fazer 2 ovos. Já não se conseguia. E o problema é que nós entramos numa fase em que temos omelete, mas já não conseguimos resolver o problema. E, portanto, ele sabe quais são os problemas. O que também sabe é que o regime político, quando digo regime político, é o Parlamento que foi gerado, ele próprio encerra em si uma imobilidade, um imobilismo relativamente a estas matérias. Porque nota-se que por um outro lado, quer pelo lado do PS, quer pelo lado do PST, do CDS ou do Iniciativa Liberal, do Bloco, que não têm consenso nenhum sobre estas matérias. E, portanto, este vai ser o desafio que o país vai ter que resolver. Deixa-me só acrescentar uma pequenina coisa. E não querem ter consenso porque isso é o descanso de terem a função que têm. Eles estão lá, não é para ter consenso. Então o PS o que faz? O PS vive disso, dizendo nós somos o consenso. Exatamente, é a referência. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, em que analisamos o programa do Governo, o enquadramento externo e, sobretudo, aquilo que é o provável estado que nós vamos chegar a 2023. Para o final, eu deixei ficar esta referência à ADSE. Porquê? A ADSE, tal como a questão da segurança social, é dos maiores desafios que a gente tem. E a ADSE, se o assunto não for bem conduzido, nós arriscamos ficar sem a ADSE, que é um seguro muitíssimo importante para nós termos alguma diversificação no setor da saúde. Mas vamos guardar o assunto para a próxima semana. Eu quero agradecer às 740 pessoas, quase 750 que estiveram em direto connosco. Quero despedir aquilo que peço sempre, que façam um gosto e partilhem nas redes sociais. Quanto a mim, eu amanhã às 8 da manhã estarei em direto. Amanhã e também no dia de feriado, que é sexta-feira. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.